A paz do Senhor, classe de juvenis. Mais uma vez estamos aqui com a 9ª lição, nessa grande oportunidade que o Senhor nos concede de na EBD Online trazer mais uma palavra para os irmãos. Muito feliz por essa oportunidade e sem perca de tempo, uma lição maravilhosa que tem por título O que é o Reino de Deus. O texto que a lição sugere diz em Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus amados, a lição muito boa, muito bem dividida e muito bem comentada, mas que traz para nós um alerta com relação a, muitas vezes, pensamentos que a gente tem errôneo do que seja o reino de Deus. E fica aquele questionamento: o que é o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? E muitas vezes a gente faz algumas suposições, e muitas vezes alguns questionamentos existem, mas nesta oportunidade a gente vai tirar as dúvidas que muitos de vocês têm com relação a isso. Então, você já deve ter se perguntado o que é o reino de Deus e questionado como se faz parte do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? A Bíblia nos ensina que o reino de Deus é o domínio pleno de Deus sobre todas as coisas existentes, tanto terrena como celestiais. Isso quer dizer que o reino de Deus é Deus intervindo e predominando no mundo para a manifestação do seu poder, da sua glória e de suas prerrogativas contra o inimigo de nossas almas. Então, quando a gente ouvir falar o reino de Deus, a gente vai saber que é o poder de Deus em atuação, tanto na nossa vida quanto no mundo. Então, a gente vê também que o reino de Deus não é uma teocracia e também não é um regimento político. Deus não está aqui, não pretende com isso nem redimir agora, nem reformar o mundo, pois ele tem poder suficiente para isso. E esse poder e essa atuação que Deus tem, se ele fizesse isso agora, o mundo não suportaria. Então, a gente vê a atuação do reino de Deus de uma forma espiritual na nossa vida. A partir do momento que cremos em Deus, a partir do momento que aceitamos o Senhor como nosso Salvador, a gente tem plena comunhão com Ele, adquirimos a plena comunhão com Ele, então aí fazemos parte do reino de Deus. Aí fica, para quem é o reino de Deus? Para quem serve o reino de Deus? Eu digo, para todos. A lição vai dizer que para todo aquele que crê, que aceita Jesus como seu Salvador, tem comunhão no reino de Deus. Então, aqui, uma grande verdade que precisamos enfatizar é que o reino de Deus está disponível para todos nós. Basta aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e viver uma vida em comunhão crescente com o Espírito, aí a gente vai ter acesso ao reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito. Como está escrito em Romanos, capítulo 14 e 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então, Deus ele pode agir de forma material? Pode. Mas hoje, ele age de forma espiritual. Ele tem poder para tal? Tem. Jesus tem o pleno poder, mas Deus tem o pleno poder para agir no seu reino. Mas hoje, na minha e na sua vida, ele age de forma espiritual. Então, vale ressaltar que Jesus, ele é o centro do reino de Deus. A lição, aqui no seu no segundo ponto, fala: Jesus Cristo é o reino de Deus. Jesus Cristo é o centro do reino de Deus. Diz aqui a lição que Jesus é a manifestação do reino. Sem Jesus, o reino de Deus não poderia ser manifestado. A lição vai dizer também que Jesus é a chegada do rei. Jesus fez chegar o reino até nós. Então, sem Jesus, sem
o sacrifício de Jesus, sem Jesus ter executado seu ministério aqui na terra durante 3 anos, era impossível que a gente se achegasse ao reino. E também diz que Jesus é o Senhor do reino, também no futuro. Diz aqui, enfim, podemos perceber em Jesus um papel-chave no reino de Deus. Ele é o reino e proclama, implanta e o Senhor do tempo presente e no tempo futuro. Então, meus irmãos, sem Jesus, não era possível que a gente pudesse ter acesso ao reino de Deus. Mas, através de Jesus, a gente tem o pleno acesso ao reino de Deus. Então, é responsabilidade minha, depois que aceito a Jesus, buscar intensamente o reino de Deus. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus disse, 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Detalhe aqui, meus irmãos, que a gente vê a palavra buscar, a gente vê um verbo, e esse verbo é um verbo de ação. É dever meu, é uma responsabilidade minha, buscar a Jesus. E com isso, buscando a Jesus, eu também vou buscando também o seu reino, a sua justiça. Então, tudo que vir depois disso é lucro. Amém? O importante na minha vida é o reino de Deus. Jesus é bem enfático. Jesus sabia aqui da preocupação de todos. Jesus sabia que o povo precisava comer, Jesus sabia que o povo precisava vestir, mas o importante na ocasião e hoje para nossas vidas é estar em comunhão com Jesus. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe que seu pai precisa, sua mãe precisa, mas em primeiro lugar a gente deve buscar o reino de Deus. E a Bíblia diz, Jesus ensina que as demais coisas nos serão acrescentadas. Você deseja uma boa faculdade, futuramente um bom emprego? Amém. Vai ser mérito seu futuramente. Agora, em primeiro lugar na sua vida, é o reino de Deus. Por que adianta? A Bíblia diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem valia. Mas se o adolescente, você, meu jovem, busca Jesus, em primeiro lugar também o reino dele, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí diz aqui, para a gente ir para o final já, não conhecerão o reino de Deus aqueles que raramente oram. Olha, cuidado, tu tem orado? Tu tem reservado um momento de oração? Como é que tu quer fazer parte do reino de Deus? Quer se aprofundar nas coisas de Deus, mas tu não ora. Não é verdade? Então, para que se a gente conheça Deus, se aproxime de Deus, é necessário a gente orar também a Deus. Outro, transgridem com o mundo. Como tem sido a tua vida? Na escola, na rua com os teus amigos, nas redes sociais? Como é que você tem se portado? Como é que você tem se comportado? Hoje a gente tem uma vida real, não é verdade? Hoje eu chego na igreja, eu estou em casa, estou num trabalho, estou com meus irmãos, meus amigos, eu tenho uma vida real. Mas eu também hoje tenho uma vida social e virtual. E como é a tua vida virtual? Amém? Fica aí para a gente pensar. O que é que tu estás fazendo virtualmente? Será que Jesus tem se agradado de tu? Virtualmente, nas tuas redes sociais, nas tuas conversas, na sala de bate-papo? Cuidado, Jesus não quer só seu coração, Jesus quer seu corpo todo. E olhe, papai e mamãe não podem ver, mas Jesus vê tudo. Às vezes a gente se tranca no quarto, ninguém está me vendo, mas Jesus está lhe vendo. E para fazer parte do reino de Deus, você tem que ter uma plena comunhão com Deus. Você tem que ter a sua vida sem restrições perante Deus. Então você não pode transgredir com este mundo. Também, outro ponto para que a gente se chegue a Deus e se chegue ao reino é não negligenciar a sua palavra. Nem tampouco ter fome espiritual. Nesta manhã de domingo você está tendo a oportunidade de se alimentar espiritualmente. A Bíblia diz que a palavra
de Deus, ela transforma. Então você está ouvindo essa lição, você está ouvindo esse comentário, Deus quer transformar a sua vida. Então, a gente deve ser crente fiel. A gente deve ser um crente alerta, vigilante. Aí diz aqui, olha, crentes como José, Natã, Elias, Daniel e seus 3 amigos, Mardoqueu, Pedro e João, Estevão e Paulo, e também as irmãs, né, que estão me ouvindo também, crente também como Débora, Ruth, Esté, Maria, Ana e Lídia. Esses irmãos nossos, eles puderam contemplar e vivenciar o reino de Deus e a transformação que Deus faz na vida das pessoas. Então, o reino de Deus, como eu disse, não é algo místico, não é uma parábola, não é um conto de fada. O reino de Deus é atual. O reino de Deus é constante. E o reino de Deus é para mim e é para você. Amém, meus irmãos? A gente, quando costuma falar em reino, rei, a gente pensa logo numa luta, agir com violência, de uma área social ou política. Não. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Embora vai chegar o tempo que Deus vai estabelecer o seu reino na terra. Mas isso em outra oportunidade a gente vai falar sobre isso, a gente vai estudar sobre isso. Mas o reino que eu quero falar aqui é um reino espiritual, a qual eu e você faz parte quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Amém? Que esta aula, que essa síntese dessa lição, pena que não dá para discorrer toda a lição, comentar toda a lição, mas eu creio que deu para você, para essa palavra ser aplicada no seu coração. E com isso, você vai ser mais crente. Com isso, você vai ter mais intimidade com Deus. Olha, Deus tem muita coisa para fazer. Deus tem muita coisa para realizar na sua vida. Quando você se colocar no lugar de servo, sabendo que tem um Deus com autoridade máxima sobre a sua vida, Jesus será na sua vida. Grandes coisas você verá. Amém? Porque o reino de Deus, meus irmãos, é poder de Deus. O reino de Deus, como diz, olha, é paz, é alegria. Amém? É alegria no Espírito. É a justiça de Deus na nossa vida. É sabendo que muitas vezes estou passando por alguma situação, um desemprego, uma enfermidade, um problema na família, mas o reino de Deus me traz paz. O reino de Deus me traz justiça. E o reino de Deus me traz alegria. Mesmo na situação difícil. Mesmo nas horas mais difíceis. Mas quando eu estou no reino de Deus, eu faço parte desse reino, eu tenho tudo isso. Justiça, paz e alegria no Espírito. É o que eu desejo para você. É o que eu desejo para a sua família. Amém? Então, assim que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. E agradeço a Ele por mais essa oportunidade de poder trazer aqui esta lição para vocês. Que Deus nos ajude. Mas antes de terminar, eu queria orar. Queria orar por você, para que Deus ele possa lhe ajudar e lhe fortalecer. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Pai eterno, nesse momento, ó Pai, eu te peço por cada adolescente, meu Deus, cada jovem, Senhor, que está ouvindo esta lição e que hoje aprendeu sobre o reino, o teu reino, ó Pai, que é manifestado aqui sobre nossas vidas, Senhor, quando aceitamos o teu Filho como nosso Salvador. Ajuda cada um, ó Pai, que eles possam praticar, Senhor, a tua justiça, meu Pai, e serem os melhores jovens, mais fiéis e mais tementes a ti, Senhor. É que eu te peço e te agradeço. E receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Você diz amém e que Deus abençoe.